Bem-vindos à nossa sala de estudos. Nesse período de pandemia, estamos disponibilizando estudos em casa sobre libertação. E a aula de hoje versa sobre o valor da oração intercessória. O que fazer quando nós sabemos que alguém precisa de ajuda na área de libertação? O primeiro passo é realmente a oração para que aquela pessoa encontre a sua libertação em Cristo Jesus, seja alcançada pelo amor de Deus e o nome do Senhor destrua todas as cadeias. Mas isso é um processo que nós chamamos de oração da intercessão, que é um ministério que está ao alcance de todos nós. Libertação e salvação têm a mesma raiz, a mesma palavra. A palavra soter, que quer dizer salvação, também é traduzida por libertação. A mesma significa libertação. Em Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pois o verso 5 diz: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Então, o ato da salvação já é um ato de libertação. Estávamos mortos e nós fomos libertos, nós fomos ressuscitados, nós nascemos de novo. Então, quando uma pessoa aceita Cristo, ela já é um primeiro ato da sua libertação. Ela já tem a graça do Senhor agindo na vida dela. E os processos seguintes se darão através do reconhecimento das amarras malignas, envolvimentos com o mundo das trevas, dívidas contraídas com oferendas, trabalhos, trabalhos feitos como cirurgias pelo espaço. Então, aqueles vínculos do passado que não foram renunciados, precisam ser renunciados. Mas esse é justamente o processo que nós estamos falando hoje nesta aula, que é o valor da oração intercessória. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a luz de Deus começou a brilhar e toda a escuridão, chamada de trevas, começa a recuar, a desaparecer. Quanto mais brilha a luz do Senhor Jesus, mais da presença de Deus em nós, menos trevas. E é verdade que uma peça, quanto maior é a iluminação, também menor a presença de escuridão, de trevas. Também, quanto maior é a luz e o ambiente, nós percebemos com mais facilidade coisas que não estão corretas. Talvez estejam sujas, precisam ser limpadas, corrigidas. Um ambiente mal iluminado, a gente não percebe sujeira, não percebe imperfeições ou coisas que precisam ser consertadas. Quanto mais a luz de Jesus brilhar numa pessoa, mais ela vai ter discernimento sobre áreas em que ela precisa ser liberta. E isto se dá muito pelo poder da oração intercessória. Um cego não consegue enxergar porque não entra a luz. Está tudo em trevas. Agora, quando a luz começa a entrar, ele começa a enxergar e já não cai mais. Já começa a ter equilíbrio. Ou seja, a pessoa começa a fazer as escolhas corretas. Então, quando há uma pessoa que ainda está em trevas, a oração intercessória é para que ele abra o entendimento, a fim de poder discernir entre luz e trevas, entre bem e mal, entre o que é santo e o que é profano. Isto é o poder da oração de intercessão. E o Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar por isso. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou dizendo: peçam, livra-nos do mal. No original, o mal ali é maligno, é do diabo. Também já é uma oração intercessória pedindo que
Deus sempre nos livre da astúcia do diabo. A oração intercessória é uma oração como uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. Satanás odeia uma pessoa que ora, odeia uma pessoa que está intercedendo, orando, pedindo por uma pessoa que está oprimida do diabo. Há uma batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o ministério da intercessão. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Você que talvez tenha pessoas que são caras para você, mas que estão ainda amarrados sob maldição, feitiçaria, envolvimento com as trevas. A oração de uma pessoa é poderosa. A Bíblia diz em Tiago 5,16: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando um justo se coloca na brecha por uma pessoa que está envolvida, que está amarrada, presa a principados e potestades, a oração dessa pessoa vai se mover. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a oração, ela é uma guerra, uma arma espiritual, porque tem uma guerra travando sobre aquela pessoa. Luz e trevas querem dominar. A pessoa, antes de ser liberta, estava em trevas. Trevas, ela não conseguia ter os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, ela não tinha discernimento sobre a vontade do Senhor, não se entendia como filho de Deus, como lavado, perdoado, regenerado, e nem sabia qual era o propósito da sua vida. Quando a luz vem morar em nós, quando o Senhor Jesus começa a brilhar, nós começamos a entender por que viemos ao mundo, que temos um chamado, temos uma missão, que Deus vai nos capacitando com dons. Antes disso, a pessoa só enxerga o prazer, as coisas do mundo, ela gasta a sua vida com aquilo que lhe satisfaz, que lhe convém, ela é cega. Ela não tem fome espiritual, ela não tem despertamento, ela não é atraída pelas coisas de Deus. Mas quando ela nasce de novo, até nascer de novo, se dá uma guerra. Os espíritos controlam o cativo, prendendo a pessoa. E aí, para isso, Deus nos deu autoridade para a gente destruir. Em Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Perceba, Deus nos deu autoridade até para ir lá na porta do inferno, entrar lá e resgatar uma pessoa que está aprisionada. Esta autoridade já nos foi dada. Então, libertar um cativo é como trazer uma pessoa para a vida, para nascer de novo. Nós não podemos controlar a vontade da outra pessoa, então a gente ora pela outra pessoa, para que ela caia em si, para que ela tenha a vontade e a decisão, usando da sua vontade para escolher aquilo que lhe convém, o que é melhor para a sua vida. Nós nos movemos no mundo espiritual através da oração. E Satanás está mais do que pronto para entrar nesse jogo, prendendo as pessoas. Prendendo com desânimo. Ela não tem vontade de ir na igreja. Quando vai na igreja, ela dorme. Ela ouve a pregação, mas quando ela sai dali, ela esquece completamente, porque existe uma guerra sobre ela. Ela não consegue receber. Mas quando há alguém que ora, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló estava em Sodoma e Gomorra e que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão se colocou na brecha pedindo a Deus que se tivesse 45, depois 30, 20, até 10 pessoas salvas, que Deus não destruísse. Mas Deus não encontrou nem 10 pessoas. Mesmo assim, por causa da oração de Abraão, Deus enviou um anjo para avisar o Ló
e a sua casa, Senhor, saiam daqui porque o fogo está pegando. Então, a oração de intercessão é contar com os recursos de Deus para salvar uma pessoa. Um exemplo, uma mãe que tem um filho que está nas drogas, que ela nem sabe onde anda, más companhias. Mas quando uma mãe se coloca na presença de Deus, ou um pai, pedindo, Senhor, eu não sei aonde está o meu filho, eu estou me colocando na brecha, na presença de Deus, uma oração intercessória, isto vai impedir o diabo de fazer o seu plano final, que é matar, roubar ou destruir aquela vida. Porque tem um pai e uma mãe que estão orando. Então a oração bloqueia o propósito do diabo de fazer algo terrível. Alguns anos, há pouco tempo atrás, um telefonema veio para a igreja, era um dia que eu não estaria aqui na igreja, eu estava, e a pessoa ligou para cá dizendo, olha, eu preciso falar com um pastor, eu estava perto, peguei o telefone, ela disse, pastor, meu marido saiu de casa agora com uma corda dentro do carro, dizendo que hoje ele já tentou se matar, mas que hoje ele vai fazer. Eu nunca tinha visto essa pessoa, eu disse para ela, então fique no telefone que nós vamos orar agora. E clamamos a Deus, dizendo, Satanás, todo espírito de morte, solta esse homem agora onde ele estiver. Terminamos a oração, eu disse, quando o teu marido voltar para casa, liga aqui para a igreja de novo, só para dizer que está tudo bem. E de fato, 1h30 depois ela ligou, e o marido contou, olha, eu fui para um bairro que tem aqui, chamado Morada do Vale, encontrei uma árvore, coloquei a corda, fiz o nó, fiz uma pilha de tijolo, e quando eu estava subindo no tijolo, em cima dos tijolos veio algo que eu não consigo dizer o que é, comecei a chorar, puxei aquela corda, botei dentro do carro e voltei para casa. Eu preciso de ajuda. E aí podemos ir até a casa dele e poder ajudar. Então, eu nunca tinha visto, nem sabia quem era, mas a oração intercessória. Senhor, aonde estiver. E foi tudo muito de Deus, porque não era um dia de eu estar aqui na igreja. Toco o telefone quando eu estava passando perto. E há uma oração que bloqueou a intenção do diabo de ceifar aquela vida. Questão importante na oração intercessória é o amor. O amor, ele é o poder de Deus. Jesus, quando olhava para uma pessoa que estava oprimida, ele olhava com compaixão. Ele sentia a dor daquela pessoa. Os olhos do amor é capaz de distinguir, né, o verdadeiro do falso. Quando uma pessoa olha com amor, já desmancha as barreiras. O amor, ele constrange. Então toda oração ela precisa ser por amor àquela pessoa que está sofrendo. Precisa ser, o amor ele precisa estar em nós. Quando estamos perto, a oração é junto com a pessoa, o amor precisa alcançar o coração daquela pessoa. Estamos ali porque amamos aquela pessoa. Pode ser que ela tenha feito muitas coisas erradas na vida. Pode ser que ela já tenha jogado fora várias oportunidades. Mas um intercessor tem que ter a capacidade de amar. Uma vez eu perguntei a uma médica como é que eles se comportavam no pronto-socorro quando chegava um bandido, um estuprador, e ela me disse, pastor, nós temos um código. Nós não queremos saber nada sobre a pessoa que chega, nós atendemos porque nós somos aqueles que querem guardar a vida. As outras questões não nos dizem respeito. Nós nos formamos, fizemos um juramento de salvar vidas. Às vezes nós não conseguimos ajudar uma pessoa porque a gente diz, não adianta, já caiu tantas vezes, é uma pessoa ruim. O amor constrange, o amor vence, o amor cobre multidão de pecados. Quando você for orar, ore com amor. Quando você estiver presente com a pessoa, olhe nos olhos daquela pessoa e ame a pessoa nos olhos. Segundo elemento importante da oração intercessória, ore o que as Escrituras dizem para você orar. Não ore qualquer coisa, ore a Bíblia. Quando orar, ore textos da Palavra de Deus. Colossenses 1,9 diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês
e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desde que nós soubemos, começamos a orar. A oração precisa ter base bíblica. Ore o que a Bíblia diz, ore os salmos, ore as escrituras, ore as promessas, ore e cite as escrituras quando você estiver orando por alguém. Diga: Senhor, a tua palavra diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aqui existe uma obra do diabo. Você precisa colocar a autoridade das escrituras na tua oração. Esse é o poder da oração de um intercessor. E por fim, o líder da intercessão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a direção, o que orar. O Espírito Santo vai trazer revelação, o que está oculto na vida daquela pessoa. O Espírito Santo pode trazer uma palavra de conhecimento sobre por onde os demônios entraram, porque a pessoa está ali, os demônios bloquearam ela não consegue falar. Então, o Espírito Santo precisa dirigir a oração intercessória. Você precisa dizer: Espírito Santo, me ajuda a orar o que convém. E é importante, quando estiver uma intercessão ministrando uma pessoa, ora uma pessoa de cada vez. E os outros concordem com aquela oração, porque senão gera confusão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não é um espírito de confusão. Nosso Deus não é de confusão. Então, um ora, o outro vai orando em espírito por aquele que está orando, assim: Deus lhe dá revelação de onde está essa obra maligna, e assim sucessivamente. Então nós precisamos muito de gente que se coloque na brecha pela libertação. Você que tem um familiar que precisa de libertação, teu primeiro ministério é a intercessão. Talvez no teu próprio casamento, ame, mas ore. Diga: Deus, liberta mesmo, Senhor, dessa escravidão terrível. Interceda até que aquela casa esteja varrida, ornamentada e habitada pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe. Esperamos na aula de amanhã. Vamos aprender muito e vamos crescer em nome de Jesus. Amém.